bem bacana estar aqui e agradecer especialmente a vocês por vir, para a gente conversar um pouco sobre cultura digital. Como dá para ver nesse primeiro slide, nós não vamos falar do jeito tradicional de cultura digital. É mais comum falarmos dos efeitos, de como que as coisas nos atropelam, ou para o bem ou para o mal, se é que existe atropelar para o bem. Mas uma coisa que é mais raro de se discutir é a natureza da cultura digital. E é um pouco isso que eu preparei para conversar com vocês. No começo vai parecer muito básico, essa tela de zeros e uns é uma representação mais próxima do que é um arquivo digital. Ninguém precisa entender o que está aqui, acho que ninguém entende. Mas a questão é nós olharmos o meio digital nos olhos, né? Não vendo os efeitos que isso tem na nossa vida, porque disso a gente já tem vivência, tem experiências, mas olhando nos olhos da besta, ver o que isso representa, o que poderia ter sido previsto desde o começo da era digital. A gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, como que nasceu o conceito do computador digital como conhecemos hoje, e o que se configura para frente, né? Fazer previsões, não vou dizer que seja impossível, é uma coisa bem difícil, mas o que eu queria mostrar, e espero que vocês concordem comigo nesse passeio de 1 hora e pouquinho, é que lá atrás, desde 1936, quando Alan Turing propôs a máquina computadora universal, que virou o conceito de computador digital de hoje, muitas coisas eram previsíveis. Ninguém acreditava, mas muitas das coisas que aconteceram depois eram previsíveis. E hoje em dia, com novos conceitos que a gente vai ver para frente, outras coisas são previsíveis. Então, essa mudança do olhar, né, de em vez de dirigir olhando pelo retrovisor, que é o que se faz, né, o McLuhan fala isso, é o que se faz em termos de cultura, a gente tentando ir para frente, vendo o que já aconteceu, perceber o que está acontecendo e o que pode ser previsível, olhar um pouco para frente. Não é fácil, apesar de ser alguns dados bem básicos no começo, uma visão básica que começa devagarzinho, um pouco repetitiva no começo, mas é um passeio que pode dar vertigem. É algo que pode dar aquele, puxa, e agora? E se vocês sentirem vertigem, é sinal que a conversa está indo bem. Não se assustem. Vou começar mostrando um arquivo digital. Nós normalmente vemos arquivos digitais através de interfaces projetadas para que nós os entendamos, né? Mas um arquivo digital é muito mais próximo disso aqui. É uma sequência de números, o conjunto de números mais simples que existe, é o 0 e 1, são números binários, e essa sequência de números carrega informações de diversas naturezas. Como que alguém pode dizer que isso é uma sequência de números 0 e 1? Parece não fazer sentido nenhum. Mas, fazendo uma relação com números mais conhecíveis nossos, né? Números, dígitos, cultura digital, é daí que vem isso. Sequências de 0 e 1, elas podem representar números mais conhecíveis. Então, 4 bits, 4 zeros e 1 em sequência, tem essa correlação entre os números decimais, e o número hexadecimal foi uma invenção dos engenheiros no começo dos computadores para simplificar, para encaixar um dígito só com o 4 do binário. Mas é isso, o número 15 decimal são 4 uns, o número 0 são
4 zeros. Essa convenção é totalmente arbitrária, poderia ser o contrário, mas pareceu fazer mais sentido que todos os zeros fossem zero e todos os uns fossem o máximo número, que é o 15. O que se pode fazer com números digitais, né? Um exemplo, e aqui também, por favor, não se preocupem com as portas lógicas, essa configuração. Você tem um apontador aqui só para... Acho que... Cada símbolo desse, XOR, AND, OR, são operações com números digitais. Só para dar um exemplo, OR, que é o OU, né, ali na ponta, ele liga a saída quando uma das entradas estiver ligada. Então, tem duas entradas, no caso aqui, o azul mais claro é a entrada ligada, o azul mais escuro é a entrada desligada, portanto, 1 ligado, 0 desligado. Quando uma das duas está ligada, ou quando as duas, ele acende a saída. O AND, que é o E, é parecido, o XOR, que é o OU exclusivo, é parecido, e juntando essa configuração de portas, né, isso vai num chip digital, eu posso entrar com 2 números binários de 2 bits, e aqui vejam que a entrada binária ela está representada por um interruptor. Interruptor ligado é 1, interruptor desligado é 0. Essa configuração eletrônica faz a soma desses 2 números digitais. Isso é muito usado, por exemplo, ou foi muito usado em calculadoras eletrônicas, né? Então, eu entro com um número, eu vejo esse número como um número decimal, porque ele é convertido para mim, mas a calculadora trabalha assim. E quando eu faço uma soma, ela passa por um circuito desse, e só fazendo a conversão, 1 e 1 ligado é o número 3, o 1 ligado e o 0 desligado é o número 2, 3 mais 2 dá 5, que é 1, 0 e 1. Isso aqui é muito rápido, não toma tempo praticamente de processamento, mas tem um problema muito sério quando eu quero fazer contas assim. Vamos supor que eu não quisesse somar 2 dígitos, mas sim 3. O circuito muda para algo assim, vai complexificando. Então, é o mesmo princípio, mas para somar 3 dígitos, um número de 3 dígitos, eu tenho um hardware completamente diferente. Isso era um problema sério, porque para cada função, se eu quiser fazer uma multiplicação, então, a configuração eletrônica é completamente diferente. Então, o meu dispositivo, o meu hardware, ele tem que mudar para cada tipo de função que eu queira obter, para cada tipo de resultado que eu queira obter. E esse era um problema muito estudado na primeira metade do século XX. Quem atacou esse problema de frente foi o Alan Turing. Não sei, muitos devem ter visto o filme recente, O Jogo da Imitação. Conta um pouco a história do Alan Turing durante a guerra, né, quando eles quebraram o código Enigma. E o Alan Turing, o que ele propôs? Em 1936, vejam aqui, quantos anos atrás, foi uma máquina computadora. A máquina computadora do Turing não trabalhava com hardwares fixos para fazer, ou hardwares diferentes para fazer certas operações. Aqui é um exemplo de um outro jeito de fazer uma conta de soma, que é exatamente a conta que a gente aprende ou aprendia na escola, né? Eu tenho, por exemplo, eu coloco os 2 números binários e tem regrinhas simples, por exemplo, 1 e 1 ali da primeira coluna, 1 e 1 dá 0, vai 1. É que nem o 1 e 9 dá 10, né? Dá 0, vai 1. 0, 0 dá 0, vai 1, né? 1 dá 1, etc, etc, etc. E essa conta, ela seguindo essas regras simples, ela pode ser aplicada para qualquer tamanho de dígito, né? E
só por curiosidade, o primeiro número é 17, o segundo é 29 e a soma 46. Isso é um algoritmo, né? Isso não exige um hardware diferente para cada tipo de conta, para cada tamanho de número. Eu posso aplicar esse algoritmo, 1 e 1 dá 0 vai 1, 0 e 0 dá 0, etc, etc. Eu posso aplicar esse algoritmo, que é uma sequência de instruções, para qualquer tamanho de número binário, ou de qualquer número, para falar a verdade. O que o Turing fez foi propor uma máquina abstrata. Ele nunca pensou em construir essa máquina. Uma máquina é um exercício de pensamento. Ele chamou de máquina computadora universal, né? Por que, estou falando baixo, né? Por que universal? Porque é uma máquina que faz qualquer tipo de conta, qualquer tipo de computação. Essa máquina imaginária, ela tinha uma fita desenhada aqui. As imagens são ruins, mas o que importa é o conceito por trás delas. Ela é uma fita e um cabeçote que pode ler o número que está escrito naquela posição. Ele pode apagar esse número, pode escrever um novo número, e ele faz essas operações de apagar, escrever, passar uma coluna para a esquerda, passar uma coluna para a direita. Ele faz essas operações de acordo com uma tabelinha de instruções. Essa tabelinha de instruções é o algoritmo. E a máquina em si, que é o hardware, ela não muda. Ela é a mesma máquina para qualquer tipo de conta. Máquina computadora universal. Computador, na verdade, nessa época, em 36 e até muito depois, era uma função, né? O que você faz? Eu sou computador na empresa tal. Eram pessoas que faziam contas. A máquina computadora é um computador que virou uma máquina, que não é uma pessoa. E o fato de ser universal, pela própria proposta do Turing em 1936 e com desdobramentos em 1937, ele estabeleceu o seguinte: uma máquina dessas, que siga essas regrinhas básicas que a gente viu rapidamente aqui, ela pode executar qualquer computação que uma pessoa faria. Isso não é dizer pouca coisa. Qualquer problema computável que eu poderia ensinar uma pessoa a fazer pode ser feito por uma máquina dessa. A maior prova de que esse princípio é verdadeiro é que não existem mais computadores humanos, né? Quando a gente fala de computador, a gente fala sempre de uma máquina, que é uma máquina computadora universal, que tem por base esse artigo do Turing de 1936, e que elas vieram evoluindo com o tempo e ganhando velocidade. Eu falei que a máquina do Turing era uma máquina de pensamento, era uma máquina conceitual. Ele nunca pensou em fazer a máquina desse jeito, uma fita e um cabeçote que lê, escreve. Nunca foi desse jeito que ele pensou. Isso é um exercício de pensamento. Mas a internet é uma coisa interessante, e teve um sujeito que construiu uma máquina de Turing. Vou mostrar por curiosidade, porque My goal in building this project was to create a machine that embodied the classic look and feel cabeçote com uma caneta que escreve os números, uma câmera que lê cada número, at the heart of the machine is the apagador read head. It has the ability to e write, read, uma tabela de instruções, que é o software. writing on the tape is done with a Mas não standard foi 5-point drive não based foi marker. esse o formato Marker is da máquina universal de Turing, o primeiro. O primeiro formato foi esse aqui. Quem viu o filme deve se lembrar. Esse é o BOMP, é um computador feito durante a guerra. Originalmente, ela começou a ser construída pelos engenheiros poloneses. O Turing aplicou o conceito de máquina universal e eles aprimoraram esse computador com uma finalidade específica: quebrar o código da Alemanha nazista, o código das máquinas Enigmas. Aí já tem uma questão. O código da Enigma
A Enigma era uma máquina, parecia uma máquina de escrever, só que quando eu apertava uma tecla, por exemplo, A, ela, através de uma sequência mecânica, mudava esse A para uma outra letra. Por exemplo, X. E assim eu digitava uma mensagem, essa mensagem era completamente codificada e transmitida principalmente para os submarinos alemães durante a guerra. Os submarinos tinham uma outra máquina Enigma, com uma tabelinha de configurações, e para cada dia eles ajustavam as engrenagens da máquina e conseguiam decifrar. Recebiam a mensagem codificada, digitava essa mensagem codificada na máquina, a máquina processava de novo e traduzia para a mensagem. A codificação da Enigma era muito forte, ela é forte ainda hoje, e era um problema sério, porque essas mensagens eram traduzidas por rádio, os ingleses recebiam essas mensagens e não tinham a menor ideia do que significava. Essa máquina, que é uma máquina de Turing, uma máquina de computador universal, ela ajudou a quebrar essa mensagem. Foi o primeiro grande feito de um computador baseado no conceito do Turing. Teve uma série de questões que ajudaram a quebrar esse código. Por exemplo, aí é só curiosidade, toda a mensagem alemã terminava com uma frase, Heil Hitler. Eles iam até o final da frase e sabiam que lá estava escrito Heil Hitler. Isso facilitou demais a decodificação da mensagem. Mas ainda assim, era um problema sério. Como fazer isso? Como decodificar a mensagem? E aqui, para a gente, o que interessa é... Nós falamos de uma máquina que trabalha com zeros e uns, com números. E as mensagens são texto, são letras. Como que uma máquina que trabalha só com números percebe ou pode computar textos? De uma forma muito simples. Estabelece um número para cada letra. E isso vem desde mais ou menos essa época. Por exemplo, que o número 65 é a letra A maiúscula, o número 66 é a letra B, 67 é C e assim por diante. Com isso, eu digitalizo o texto. A questão de digitalizar é essa, converter um código, um tipo de expressão em dígitos, em números. E é o que os computadores fazem ainda hoje, né? Quando eu uso um processador de texto e digito ali a letra A, não é mais o código ASCII, mas são códigos parecidos. É um número que vai representar essa letra nos arquivos digitais. Esse número vai ser processado dessa forma. Por exemplo, só como curiosidade, transformar uma letra maiúscula em minúscula, que é uma função que os processadores de texto têm. Ele simplesmente soma tal número na letra maiúscula e chega na letra minúscula. É um cálculo, né? Então, o que nós fazemos hoje, quando trabalhamos com texto, são cálculos. A cultura digital é muito isso. Alguns exemplos, voltando nos nossos zeros e uns. É isso que fica dentro dos arquivos. É isso que é processado pelos computadores digitais, pelas máquinas de Turing. Não faz sentido para a gente, e realmente eu vou mostrar alguns exemplos aqui que não fazem sentido olhando, mas só para a gente ter uma noção de que um som, uma música, ele é digitalizado dessa forma. A forma de onda, eu estabeleço níveis, né, numéricos, aqui só com 3 bits, né, o padrão de CD usa 16 bits, ou seja, esses degraus são muito menores, tem muito mais números para digitalizar, e para cada altura da forma de onda, eu tenho um número, enfilero esses números e gero uma massa de zeros e uns, como aquela que a gente acabou de ver. Claro que tem complicações, eu estou falando o princípio básico. Fazendo isso, é possível, por exemplo, compactar. Quando eu tenho repetições de padrão, ou quando eu tenho vamos supor que eu ficasse no silêncio aqui, que seria ali o número 100, né, 100,
por muito tempo. Eu não preciso gravar, repetir esse número 100 tantas vezes. Eu posso dizer, olha, aqui tem 3 segundos de 100. São as compressões de uma forma parecida funcionam em MP3, o padrão OGG, etc. Mas isso só é possível porque, de alguma forma, convertemos um sinal de som em uma sequência de números. Ao converter uma sequência de números, eu posso processá-las numa máquina de Turing, que é a máquina computador universal, e fazer coisas com ela, aumentar o volume, diminuir, aumentar a frequência, compactar o arquivo e assim por diante. Um outro exemplo, esse é outro arquivo, acreditem em mim, não faz também, parece ser exatamente a mesma coisa, mas ele representa uma imagem, não um som. E como que uma imagem é representada dessa forma? Quem já viu uma TV de LED de perto, deve ter visto isso aqui. Alguns fabricantes usam LEDs circulares, tem esses que são retangulares, etc. Mas, basicamente, eu sempre tenho um LED vermelho, um verde e um azul, para cada pixel da tela. E assim vai. O que se faz? Né? Se atribui um número para o vermelho, um número para o verde, um número para o azul. Normalmente, esses números no padrão HD são de 8 bits. Então, 8 bits enfileirados que dão o valor do vermelho, do verde e do azul para todos os pixels, coloco eles enfileirados, eles geram uma massa de dados como aquela que a gente viu. Claro, no HD eu preciso de muito mais números para representar uma imagem. No começo das imagens digitais, era mais comum imagens assim. Né? No jogo do Super Mario, só como exemplo, cada pixel exige muito menos bits, então você tinha menos capacidade, mas eu represento uma imagem assim. Usando esse mesmo conceito, né, mesmo padrão, com mais números, com mais dígitos, com mais cores por dígito, por pixel, eu tenho uma imagem HD, 4D, 8D, etc. O que muda é o volume dos bits, o número de bits usados. Outro exemplo, estou terminando, é só para mostrar que eles todos são iguais. Esse é um modelo de um videogame 3D. Especificamente, um modelo muito simples. É um cubo com uma textura de tijolos. A maior parte daqueles números é a representação da textura, que é uma representação de imagem, daquele jeito que a gente falou, enfileirados, as cores para cada pixel, e gera aquela massa de dados. Mas tem uma parte daqueles números que dão as coordenadas do vértice desse cubo e definem qual o formato, né, abstrato, matemático, desse cubo dentro do ambiente 3D de um videogame. O que o programa de um videogame faz é usar esses dados, que é a modelagem do cubo. Aqui o exemplo é um cubo, mas poderia ser um personagem, poderia ser uma árvore, uma parede, uma casa. Projetar essa concepção, esse modelo matemático do objeto 3D, de acordo com o ângulo da câmera, criar uma imagem, adivinhe como, daquele jeito, uma sequência de pixels, e jogar essa imagem na tela, e fazer isso de 30 a 60, 100 vezes por segundo. E essa atualização, esse cálculo constante, cria a ilusão de que nós estamos num ambiente, que na verdade é um ambiente puramente descrito por números, né, com aquelas massas de dados. Um último exemplo, que parece ser exatamente a mesma coisa, mas não é. Esse é um programa de computador. Ele também é isso, é uma sequência de números. Cada número representa uma instrução, um endereço de variável, um valor de variável, e é com base num arquivo desse tipo que um computador sabe o que deve ser executado, quais as instruções que devem ser executadas. Essa é a tabelinha que o Turing colocou
como algoritmo na máquina dele. Aquela sequência de instruções, também é um arquivo desse. O que eu quis mostrar aqui é que a natureza dos arquivos digitais ela é exatamente a mesma, independe do que eles representam. Eu vejo as coisas de forma diferente porque tenho interfaces diferentes, né? Eu tenho uma interface própria para ver um objeto 3D, tenho uma interface própria para ouvir uma música, ouvir um som, tenho uma interface para ver as imagens, mas essas interfaces são as mesmas, né? E a massa de dados é o que define o que vai ser mostrado nessa interface. Para o computador, a interface não faz a menor diferença, ele trabalha com isso, né, no computador digital. Como que esses dados são gravados, né? Aqui eu trouxe um exemplo de 1968. Esse é um programa de computador, aliás, historicamente bem interessante, é o programa de uma obra do Valdemar Cordeiro com o Jorge Moscati. O programa chamava Beabá, rodava num extremamente poderoso computador IBM 360 do Instituto de Física da USP. Ele era gravado como uma sequência de bits, né, e gravado, que eu digo, é como que ele é representado fisicamente, como perfurações num cartão. Então, tem 8 linhas, né, são 8 bits. Quando tem um furinho, que dá para ver no comecinho ali do cartão, tem 2 furos. Quando tem um furo, o bit está ligado, quando não tem, não está. Esses cartões eram passados rapidamente pela máquina, a máquina ia lendo isso e jogava na memória o programa. Ou, nessa época não se trabalhava com imagens, né? O Valdemar Cordeiro, inclusive, foi pioneiro nesse sentido de usando computadores que não tinham interface gráfica, ele construiu retratos usando a impressora, textos, né, números. Mas poderia ser uma imagem, poderia ser um som. Não se fazia isso nessa época, porque a capacidade dos computadores era pequena, capacidade de memória, inclusive. Esse é um programa, pilha de cartões. O tipo de armazenagem, né, armazenamento dos dados evoluiu também de forma muito rápida. Os disquetes, que não... Tem muita gente que ainda tem, não tem mais onde lê-los, mas os bits, os zeros e uns, aquelas massas de dados eram gravadas magneticamente num disco que fica dentro da capinha de plástico. O CD, que também, se não morreu ainda, está moribundo, mas os bits, zeros e uns são gravados como diferenças de reflexão nesse espelhado. Então, olhando com uma lupa dá para ver, olhando muito de perto, você tem áreas pretas e áreas brilhantes, né, em que a luz do laser é refletida ou não, e esse ser refletido ou não é o 0 e 1. Né. Cartões de memória, pendrives, e a diferença desses meios de gravação, de armazenagem de dados, é a densidade que cada mídia dessa, a principal diferença é a densidade que cada mídia dessa pode gravar. Um exemplo prático, a capacidade de um pendrive de 16 GB, eu poderia gravar isso em cartões perfurados, como a gente viu aqui. Mas eu precisaria de uma sala muito maior que essa para guardar os cartões que representassem a capacidade de um pendrive de 16 GB. Então, a nossa possibilidade de gravar dados, né, de gravar um volume muito grande de dados, cresceu de forma assombrosa nas últimas décadas, né, e continua crescendo. Hoje em dia, até o pendrive ele é muito menos usado. Por quê? Além de gravar em alguma mídia, as massas de dados que a gente viu lá atrás, nós temos a possibilidade de transmitir essas massas de dados. Com a internet, né, que é
meio para que se transmitam essas massas de dados. Com o aumento da velocidade, com a redução dos preços, o que se faz hoje normalmente? Eu gravo os meus dados através do Wi-Fi ou de uma conexão internet num computador que eu nem sei onde fica. Convencionou-se chamar isso de nuvem, né? É um ambiente, tem computadores, eles chamam de fazendas de computadores, ficam espalhados pelo mundo todo. E essa apresentação, por exemplo, ela está gravada na nuvem, eu não faço a menor ideia de onde, pode ser na China, pode ser no interior dos Estados Unidos. E a todo momento que eu preciso, conecto a internet e baixo esse arquivo digital. Isso vem criando uma certa independência da mídia, né? Porque a nuvem abstraiu a mídia onde esses arquivos são gravados. Ponto importante aqui falamos apenas da forma como os arquivos são gravados, né? Como eles são transmitidos, e o fato de que praticamente todas as mídias, praticamente não, todas as mídias que a gente conhece, elas podem, de uma maneira ou de outra, serem digitalizadas, podem ser transformadas em números. Ao serem transformadas em números, elas passam a fazer parte daquela premissa que o Alan Turing propôs, de que qualquer problema computacional, qualquer questão computacional pode ser processada numa máquina, um computador universal, uma máquina de Turing, que só depende do tempo de execução e do espaço de memória. Então, mas isso só, a gente vai entrar numa parte um pouco mais complexa em seguida, mas só essa parte, ela já explica muita coisa que a gente viveu, né? Toda a cadeia de produção, distribuição e consumo de música, por exemplo, ela mudou completamente pelo fato de podermos digitalizar essas músicas, os sons, e armazená-los, distribuí-los e consumi-los de forma diferente. Isso virou de cabeça para baixo, realmente, a cadeia produtiva e de consumo. Isso era previsível? Em certo aspecto, sim. O que o Turing colocou lá atrás permitia isso. Era difícil de ver, porque ninguém imaginava, em 1936, em 1940, que chegaríamos a capacidades, a resoluções, né, volumes de dados suficientes para o que temos hoje. Mas era previsível, né? Aquela questão do Turing era previsível. Tem um outro ponto importante das máquinas de Turing, que se fala pouco sobre eles normalmente. São os programas, né? Além de digitalizar os dados e mídias diferentes, conteúdos diferentes, eu tenho aquela sequência de instruções, que é a tabelinha do Turing na proposta da máquina universal. As sequências de instruções são uma história à parte na cultura digital. E aqui, a representação de um programa, eu não vou mais mostrar como eles são vistos no computador, porque já vimos, é uma sequência de zeros e 1. Mas mostrando num diagrama um programa que tem um nome um pouco assustador, mas, na verdade, é um programa simples. Esse é um algoritmo genético. Por que ele tem esse nome? Ele é totalmente baseado no princípio que o Darwin desenvolveu na seleção natural, no livro dele, A Origem das Espécies. Quando eu não sei uma solução, isso é um programa, uma sequência de instruções. Eu não sei uma solução para alguma coisa. Então eu gero uma população aleatória. Vamos supor um programa. Eu preciso de um programa que some 2 e 3. Eu não quero usar a conta mais normal, eu quero que o meu algoritmo desenvolva esse programa. Eu gero uma série de programas aleatórios, né? Eu crio a população inicial, e essa população pode ser de 1 milhão de programas aleatórios diferentes. Ele calcula as aptidões de cada uma dessas soluções aleatórias, ele vai chegar olha, as que mais chegam perto são essas 3 aqui, por exemplo. Alguma delas
satisfez o meu problema, que era somar 2 e 3? Não. Quais foram as que chegaram mais perto? A seleção de pares. Foi essa e essa. A partir dessa, o algoritmo faz pequenas modificações, cruza um programa com o outro, introduz mutação, são todos conceitos da genética. Introduz mutações, gera uma nova população aleatória em cima desses cruzamentos. Calcula de novo os padrões e fica nesse ciclo. Vai gerando possibilidades aleatórias e calculando. Ele chega numa solução de forma muito rápida. É impressionante isso. E o que é mais impressionante? Eu dei um exemplo bobo, que é somar 2 com 3. Né? Não precisava de nada disso para somar 2 com 3. Mas o mais impressionante é que o engenheiro, o programador, que escreveu esse algoritmo, não precisa saber como que se soma 2 com 3. O algoritmo chega nessa solução. Isso é impressionante, porque nós temos um preconceito com a programação, e isso é muito comum até entre programadores, de que se o programador criou a sequência de instruções, ele sabe exatamente o que o programa vai fazer. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho um exemplo da área artística aqui, que é a obra Éden, do John McCormack. Ele usa algoritmo genético. É um exemplo bem melhor do que somar 2 com 3. Nós vemos umas massas furadinhas, né, que ele chamou de alimentos. É um ambiente, é um ecossistema digital. Tem as áreas mais escuras, que ele chama de pedras. Então, e tem uns círculos soltos que dá para ver no meio dessas áreas furadas e das pedras. Esses círculos soltos são o que ele chama de criaturas. São bolinhas muito simples que têm um comportamento controlado por um algoritmo genético. Começa completamente aleatório e elas vão evoluindo com o tempo. As criaturinhas, né, os círculos, elas precisam se alimentar, comer dessas massas furadinhas, que são um alimento. E elas vão desenvolvendo com o tempo comportamentos para achar isso totalmente de forma aleatória dentro de um algoritmo genético. O mais interessante é um algoritmo genético sonoro. As criaturas também emitem som de forma aleatória no começo. E o uso desse som, elas vão evoluindo também através desse algoritmo genético. Bom, o que acontece com essa obra? Né? As pessoas, quando elas param em frente das telas, tem uma pessoa ali, a pessoa cria alimento para as criaturas. A pessoa não sabe disso. Esse é um ponto importante. As criaturas também não sabem, as criaturas não sabem nada, são extremamente simples. Mas com essa evolução durante o dia, né, o processo de mutação, as criaturas que morrem, elas também se acasalam e geram filhos, e o filho tem a carga genética dos 2 pais. Isso vai aprimorando o comportamento das criaturas e elas desenvolvem comportamentos bastante interessantes. Um deles elas aprendem a usar o som, que está aleatoriamente no começo, para atrair outras criaturas para acasalar e gerar filhos. Depois de um tempo, as criaturas também podem comer umas às outras, se alimentar das outras. Algumas se diferenciam como predadoras e outras como caça. As predadoras aprendem, né, isso depende do dia, é uma coisa um pouco aleatória, mas as predadoras aprendem a usar o som do acasalamento para chamar alguém e conseguir alimento. Né? E o mais impressionante de tudo, elas aprendem a usar o som para atrair a atenção das pessoas, porque elas não sabem disso, mas quando as pessoas estão perto da tela, geram um alimento. O vídeo é muito ruim, mas dá uma ideia do que é isso funcionando. Todos esses sons não são compostos, né? São sons individuais das criaturas andando no ambiente, se alimentando, acasalando.
momentos em que o som das criaturas lembram canto gregoriano. É uma coisa interessantíssima, porque não é programado diretamente. É uma evolução dentro de um algoritmo genético. Por exemplo, aqui está cheio de alimento, elas estão mais tranquilas. Quando o alimento começa a diminuir, elas começam a ficar um pouco mais, entre aspas, desesperadas e fazer sons diferentes. Mas o mais interessante disso tudo, o próprio John McCormack, que escreveu o programa, ele não tinha noção de que as criaturas iam desenvolver a capacidade de atrair a atenção das pessoas, né? E vejam, isso não estou dizendo aqui que as criaturas são inteligentes, que elas entendem, não, elas são um resultado construído dentro de uma máquina de Turing, através de uma sequência de instruções, e que chegaram nesse comportamento porque esse comportamento dá a elas mais tempo de vida, e isso faz com que elas tenham mais chance de se procriar e de passar para frente essa carga genética. Então, existe uma inteligência aqui que não está com o programador, não é previsível nesse sentido. Depois que acontece, a gente consegue explicar, puxa, elas estão fazendo esse som diferente, porque fazendo isso as pessoas voltam, gera alimento, e isso é um comportamento que deu certo e ficou assim. Mas é dificílimo prever isso antes disso acontecer. Um outro exemplo de algoritmo genético é essa treliça. Bom, treliças são elementos estruturais, né? São comuns em telhados, etc. Normalmente formados por triângulos. E nesse caso específico foi executado no final da década de 90. Os engenheiros de uma empresa aeroespacial americana tinham um problema sério. Eles precisavam de uma treliça para ser montada num satélite e na ponta, uma ponta fica no satélite e a outra ponta guardava um equipamento sensor. Só que ela não podia ter oscilações harmônicas, né? É uma característica que as treliças têm, que elas oscilam um pouco, mas oscilam. Em vez de projetar do jeito tradicional, um engenheiro projetando, e normalmente ele faria uma coisa muito mais bonitinha, muito mais retinha, por igual, eles jogaram isso num algoritmo genético. Então, o algoritmo genético foi testando pequenas variações em cima da treliça original, e medindo a resistência, simulando, obviamente, a resistência física, né, a resistência mecânica da treliça e a capacidade de absorver oscilações. O resultado foi esse aqui, depois de muitas gerações, foi esse. E a primeira impressão dos engenheiros foi de que o programa estava com bug. Não é possível que uma treliça toda torta dessa tivesse resultado do programa. Mas o fato é que essa treliça que o algoritmo genético propôs, ela era 20 mil vezes mais estável do que a treliça original dos engenheiros. Então, também não estou falando que o algoritmo é inteligente, pelo contrário, ele é uma coisa que vai evoluindo, vai testando, mas é uma capacidade de design muito acima da capacidade humana. Por quê? Porque um algoritmo, fazendo essas contas, ele pode simular variações de forma incomparável com o cérebro humano. Isso gera esse tipo de resultado. Mais um exemplo. Esse é um F-117 da década de 80, é um caça da Lockheed, e ele tinha um problema também, um conflito de resultados. Ele precisava ser um avião com aerodinâmica, que voasse, etc., mas também invisível ao radar. Né? Invisível, ou melhor, ele precisava ter uma baixa reflexibilidade para o radar. E sabia-se, já na década de 80 e antes disso, que determinados ângulos eles dispersam as ondas de radar. O problema é que esses ângulos não são ângulos aerodinâmicos. Então, o trabalho dos engenheiros foi: como que a gente vai juntar esses ângulos, que são um monte de faces estranhas, num avião que voe, né?
E esse é um resultado de um projetistas humanos. Foi esse o resultado. Faces, né? Parece um origami, mas faces específicas, e o avião de um jeito ou de outro voou e tinha uma velocidade inferior a 1.000 km por hora, mas é impressionante para algo tão pouco aerodinâmico. Mas o fato é que é um avião péssimo de pilotar, porque ele não tem praticamente estabilidade. Ele só funcionava porque parte do controle aerodinâmico dele era feita por computador também. Na mão, um piloto dificilmente conseguiria controlar um avião desse. Vamos saltar para 1997. Esse é um outro caça invisível ao radar também, supostamente baixa reflexibilidade ao radar. É o F-22 da Lockheed Martin, mesma empresa, projetado por algoritmos genéticos, né? Então, os ângulos, a empresa não admite isso, mas no meio sabe-se. Os ângulos foram testados por algoritmos genéticos e o resultado final foi esse. Velocidade final 2.400 km por hora. Né? Não tem a menor comparação com o projeto de seres humanos. Isso é uma coisa que algoritmos genéticos fazem muito bem. Estabelecer compromissos. Tenho que atender coisas conflitantes e qual a melhor solução para isso. Bom, essa é a parte que dá um pouco de vertigem. A velocidade, o número de instruções por segundo que esses computadores vêm fazendo, né? Não é à toa que a capacidade era tão menor na década de 30, 40, e de repente, no final da década de 90, é possível usar um algoritmo genético para gerar um caça como aquele. Esse gráfico foi produzido por um pesquisador, Hans Moravec. O que ele plotou nesse gráfico? Ele pegou o número de instruções por segundo de cada equipamento diferente. Ele começa aqui com computadores mecânicos de 1900. A máquina diferencial do Babbage, que ainda não era uma máquina computadora universal, mas fazia cálculos, e vem subindo. O gráfico está atualizado até 2011. O número de instruções por segundo para cada $1.000 de preço do computador. E aí vai, né, a máquina diferencial, o computador Colossus durante a guerra, o Univac 1, Apple II, etc. Essa curva ela é extremamente coerente, ela se mantém, né? O que assusta mais é o quanto isso aumentou, e o Hans Moravec ele colocou uma comparação com uma estimativa do número de instruções por segundo de cérebros biológicos. Como que eles estimam isso? Cada neurônio, sabe-se como o neurônio funciona. Não se sabe muito como o conjunto de bilhões de neurônios funciona, mas cada neurônio ele recebe sinais eletroquímicos. Dependendo dos sinais que ele recebe dos outros neurônios, ele liga e desliga. Ele demora um tempo para fazer isso. Tem um número X de neurônios. Então, ele fez uma estimativa que pode ser otimista, pode ser pessimista, mas uma estimativa do número de instruções por segundo de cérebros biológicos. E ele previu na curva que, por volta de 2015, um computador de $1.000 teria o mesmo número, executaria o mesmo número de instruções por segundo de um cérebro de um camundongo. Isso não se confirmou, não foi em 2015, foi em 2012 que esse dado foi atingido, né? Foi um pouco antes do que ele previu. O que assusta, em 2023, se a curva continuar seguindo, um computador de $1.000 terá a mesma capacidade de executar instruções que um cérebro humano. Isso não significa que um computador será inteligente. Ter a mesma capacidade de executar instruções eu tenho um hardware que tem a mesma capacidade do cérebro humano. Eu preciso daquela tabela de instruções do Turing, que é o software do cérebro, que ninguém sabe ainda exatamente como é. Mas é bem significativo. 2023, né, estamos às portas.
E, para dar um pouco de desespero, em 2045, um computador de $1.000 teria ou terá a capacidade de todos os 7,5 bilhões de cérebros humanos reunidos, né? Um computador de $1.000. Quando a gente fala de tentar prever o que está para acontecer, é importante a gente ter isso em mente, né? Essas coisas realmente têm evoluído numa velocidade muito grande. Nós estamos imersos nessa cultura digital e muitas vezes a gente não percebe isso. E eu queria trazer alguns exemplos de que as coisas são problemáticas, né? Um exemplo, de 1997, o mesmo ano do F-22, o Garry Kasparov perdendo do Deep Blue, o computador da IBM. Foi a primeira vez que um computador, uma máquina de Turing, venceu um campeão de xadrez, seres humanos. E aqui volto naquela questão da previsibilidade, né? Imaginamos que, por existir um programador por trás de um programa, esse programa é previsível, o programador sabe mais do que o programa, ou pelo menos sabe tanto quanto o programa. Os programadores do Deep Blue nunca venceriam o Kasparov. E se o programa do Deep Blue fosse minimamente previsível, o Kasparov nunca perderia para ele. Falava-se até o momento, até 1996, 97, 96 foram as primeiras partidas, 97 foi a revanche e o Deep Blue venceu. Falava-se que o dia que um computador conseguir ganhar do mestre, né, do campeão mundial de xadrez, os computadores serão inteligentes. Não são inteligentes, eles são bons em jogar xadrez especificamente aqui, mas é um indicativo de que, puxa, é uma máquina de Turing com uma sequência de instruções realizando uma tarefa específica, jogar xadrez, de forma superior ao melhor ser humano nessa categoria. Isso é muito significativo. E o Deep Blue usava um tipo de programação, não era o algoritmo genético, uma programação bem tradicional, né? Dá para seguir instrução por instrução, e qualquer pessoa seguindo aquelas instruções demoraria milhares de anos, talvez, mas chegaria nas mesmas conclusões que o programa. O fato é que ele tem uma força bruta tão grande, eu tinha, em 97, e fazia isso numa velocidade tão grande que foi suficiente para vencer o Kasparov. O Kasparov nunca se recuperou. Ele fez até... dizia que tinha uma pessoa junto com o computador, que ele nunca poderia ter perdido um computador, etc. E nunca mais foi o mesmo depois disso. Mas foi um momento interessante. Só que os programas não são necessariamente tradicionais como esse do Deep Blue. A gente falou do algoritmo genético, um outro algoritmo, vou falar muito rapidamente aqui, que são as redes neurais, que tentam simular, de uma forma muito simplificada, como que o cérebro funciona. Com números, né? Cada bolinha dessas representa um neurônio digital, cada seta que vem dos outros neurônios é um multiplicador, e tudo que o algoritmo genético faz para cada neurônio desse, ele pega os sinais que vêm dos outros, soma, se o sinal passou de determinado número, ele liga o neurônio, e, portanto, ligando o neurônio, ele aciona os outros neurônios na frente, e é só isso, ele só faz isso. Mas um algoritmo, né, de redes neurais, ele tem uma característica interessante, ele pode ser treinado. Então, em vez de eu dizer, como programador, quais são esses multiplicadores, eu apresento para ele uma sequência grande de possibilidades. Vamos supor um problema normal para uso de algoritmos de redes neurais. O reconhecimento de caracteres, né? O reconhecimento de fala, que todo mundo tem no celular praticamente, a Siri, etc. Eu apresento, vamos por letras, eu apresento a imagem de uma letra A e coloco na saída um número da letra A, o 65. E digo para ele, calcule aí os
os pesos para que com essa imagem eu chegue lá no 65, eu calculo, apresento uma letra diferente, por assim por diante, e isso vai construindo um conhecimento dentro dele, um treinamento, e chega um ponto que eu não apresento mais o resultado e falo, essa imagem aqui o que é? E ele define certamente, isso é uma letra A. Posso mostrar uma letra que não foi treinada, um pouco diferente, e o algoritmo aprende a abstrair padrões de dados, né? De alguma forma, nesses multiplicadores, que são as sinapses digitais, está embutido um conhecimento que não é do programador, porque o programa da rede neural é simples dessa forma como eu falei, mas está nos dados, nos padrões dos dados. Isso cada vez mais é usado. Chama-se de machine learning, não? É um nome bonito e ameaçador para um algoritmo que, no fundo, é simples. É simplesmente a repetição dessas etapas que a gente falou. Para ver um algoritmo desse funcionando, um descendente do Deep Blue é o Watson. E não é muita gente que sabe, mas o Watson foi um programa escrito num computador específico para ganhar um jogo de perguntas e respostas, o Jeopardy, nos Estados Unidos. E o Watson, para isso, muito além do que o Deep Blue fazia, que era só jogar xadrez, ele tinha que entender a pergunta, que na verdade no Jeopardy eles dão uma resposta, e você tem que dizer a pergunta que serve para aquela resposta. Ele tinha que entender a fala, ele tinha que acionar o botão, procurar a resposta, acionar o botão e responder em linguagem natural. O conhecimento do Watson foi o próprio algoritmo que levantou, com base, entre outras coisas, na época, 2011, nas 40 milhões de páginas da Wikipedia. Não foi ninguém que disse, olha, isso é assim, assim, assim. E, no fundo, o Watson é um programa de computador que tem conhecimentos gerais e que conversa dentro dessas regras do Jeopardy com seres humanos. Eu vou pôr um trecho em inglês, mas é mais para a gente sentir o que é o Watson em ação. We're going to treat you to a short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen? Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson? Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Deu para ver, né? Ele deu uma lavada nos dois maiores, nos mais bem-sucedidos vencedores do Jeopardy. E, inclusive, o Watson teve uma questão, porque ele tinha a capacidade de acionar o botão quando ele achava que a pergunta, que ele tinha uma resposta boa. Ele tinha uma capacidade de acionar o botão muito mais rápido que os seres humanos, né? A reação muito mais rápida. E o pessoal da IBM teve que reduzir essa reação para ficar justo o jogo. Mas, na verdade, o que nós vimos aqui, 2011, faz mais de 6 anos, vai fazer 7 e pouco, um computador que raciocina. Ele não raciocina do nosso jeito.
Claro, é um outro jeito diferente, mas um computador com um software capaz de buscar informações, organizar essas informações, entender perguntas e responder, né? E decidir, olha, essa eu tenho confiança, aquela eu não tenho, etc. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O Watson hoje ele é usado em uma série de outros programas, por exemplo, até para pesquisa de câncer, para definir tratamentos para câncer para crianças. Ele analisa a bibliografia médica, analisa o caso e propõe tratamentos. Ainda existe um médico humano que diz, não, isso sim, isso não. Mas nas vezes que esse médico falou, não, isso aqui não faz muito sentido, ele entendeu estar errado. Então, é isso que eu queria trazer a atenção. A capacidade de processamento dos computadores está chegando muito perto do que nós consideramos como características humanas. E não precisamos do Watson para isso, né? Todo mundo, quem dirige, usa o Waze. Nós já usamos algoritmos para esse tipo, para coisas que só seres humanos fariam há poucos anos atrás. Voltando naquela curva, eu queria só dar um exemplo. O computador Deep Blue que venceu o Kasparov é um computador extremamente avançado em 1997 e tinha uma capacidade muito grande. Hoje em dia, quem quer que tenha um iPhone 6, não precisa ser nada mais do que isso, tem pelo menos 20 vezes mais capacidade de processamento do que o Deep Blue. Aquela curva é séria. Aquela curva, com o programa correto, qualquer smartphone nosso aqui venceria num jogo de xadrez. O Watson é mais potente, ele era 8.000 vezes, ele executava 8.000 vezes mais instruções por segundo do que o Deep Blue de 2011, mas em 2, 3 anos um smartphone vai ter essa capacidade. 2 exemplos rápidos, não sei se vocês acompanharam, são muito menos impressionantes do ponto de vista da programação do que o Watson, mas a Tay AI da Microsoft foi uma agente virtual, né, um software, que publicava no Twitter, e ela, no algoritmo dela, ela ia aprendendo quais publicações tinham mais likes, mais followers, e etc. E ela ia desenvolvendo a conversa com as pessoas que postavam para ela, etc, etc. Conversando com as pessoas por texto. A Microsoft teve que tirar ela do ar depois de 16 horas de funcionamento, porque ela desenvolveu uma tendência que muitos consideraram nazista, machista. Por quê? Porque ela era nazista? Não. Esse tipo de post tem mais likes. Então, o algoritmo, ele estava lá, ele não tem moral, né? Ele não tem ética. Ele estava lá, olha, o que for dando certo, você vai fazendo. Ele foi fazendo. Ela fez posts bem feios, e a Microsoft tirou ela do ar. Um outro exemplo recente desse ano, um bot, um robô, né? São 2 agentes que o Facebook colocou para treinar, ele chamou um de Bob e outro de Alice, para treinar negociações, né? Para desenvolver negociações. Era um programa de treinamento mesmo, bem naquele esquema que a gente viu nas redes neurais, vai aprendendo aí com os dados com o que dá certo ou não. Os 2 agentes desenvolveram uma linguagem própria que era incompreensível para os engenheiros, né? Eles começaram para conseguir, né? Eles tinham era um problema simples. Bolas, bonés e mais alguma coisa, eles tinham que negociar. Olha, tenho tanto, me dá tanto, me dá tanto, me dá tanto. Mas eles não tinham números no conceito original. Então eles desenvolveram um conceito de números, iam repetindo o I, ou to me, para dizer quantos ele oferecia em troca do outro, né? Boné, bolas, etc.
o Facebook desligou os dois, não por medo que eles iam dominar a rede, não isso, mas porque começaram a desenvolver uma linguagem que não fazia sentido para quem interessava. Os engenheiros queriam saber como que eles estavam negociando. Um exemplo mais impressionante e que envolve o que nos afeta mais rapidamente, mais diretamente, diria. Esse gráfico ele foi criado em cima de um trabalho de 2 estudantes da Universidade de Cambridge. O estudante que teve essa ideia foi o Michał Kosinski, e ele simplesmente começou fazendo uma pesquisa de perfil psicológico com pessoas. É uma pesquisa muito usada nos Estados Unidos, até fora, chama Big Five. Pega 5 variáveis, eu não vou entrar em muitos detalhes, pega 5 variáveis da pessoa, a pessoa responde o questionário e, com esses dados, você tem um perfil psicológico da pessoa e, através desse perfil, você pode saber tendências da pessoa, tendência política, preferência sexual, coisas assim. Mas só com base nessas 5 variáveis. Bom, eles colocaram esse formulário esperando que alguns colegas responderiam. O formulário viralizou e teve mais de 1 milhão de respostas do mundo todo. Então, de repente, eles têm uma base de dados de pessoas do mundo inteiro, base psicológica de dados. As pessoas responderam pelo Facebook. E, na época, os likes no Facebook eram públicos. O que o Kosinski fez? Temos aqui o perfil psicológico, eu vou vincular esse perfil, vou treiná-los numa rede neural, que nós vimos, com os likes da pessoa, com o tipo de like da pessoa para o perfil psicológico. E 1 milhão de respostas é uma base de treinamento muito grande, muito boa. Ao ponto que ele treinou esse algoritmo, e aí, para qualquer pessoa que tivesse os likes acessíveis no Facebook, ele aplicava o algoritmo, e o algoritmo dizia qual o perfil psicológico dessa pessoa só baseado nos likes. Até aí tudo bem. A questão é que o algoritmo era tão eficiente a ponto de, com 10 likes, ele traçava um perfil psicológico da pessoa melhor do que um colega de trabalho. Com 60, 70 likes, um perfil melhor do que o perfil traçado por um amigo. Com 250, com perto de 250, 270 likes, o perfil psicológico que o algoritmo tratava, classificava a pessoa, era mais preciso do que o algoritmo do companheiro ou companheira da pessoa. E dizem que a partir de 300 likes o algoritmo te conhecia melhor do que você mesmo. É uma curiosidade até aí, bacana, etc. Só que uma empresa, a Cambridge Analytica, usou esses dados em 2 campanhas políticas. Na campanha do Brexit e na campanha do Trump. Essa empresa, isso ainda é nebuloso, ela está sendo processada, etc., mas tudo leva a crer, usou esses perfis com um outro algoritmo e, sabendo o perfil das pessoas, ela mandava posts específicos para a pessoa. Então, pelo perfil, o algoritmo percebia que a pessoa tinha uma tendência muito grande a ser democrata. Se é democrata, não vai mudar para o Trump. Mandava posts desestimulando a pessoa da votação e assim por diante. Na verdade, uma brincadeira de dois estudantes gerou uma questão séria, né? Tanto o Brexit como a eleição do Trump tiveram uma influência muito grande dos algoritmos. Isso é algo para a gente ter em mente também, quando olhamos para frente, quando pensamos nos dados que colocamos disponíveis na rede. O Facebook, depois disso, depois dessas suspeitas, ele não deixa mais os likes públicos, só para os amigos. Mas nós dizemos muito sobre nós mesmos e algoritmos são capazes eles podem ser treinados para isso. Essa foi a parte tranquila, né? O que vem pela frente?
Isso eu vou falar em 5 minutos. É um assunto que daria outra palestra, mas é só para dar um painel geral. O que eu queria dizer é que desde o trabalho do Turing, lá na década de 30, muita coisa era previsível, né? Muita coisa poderia ter sido prevista. Tem trabalhos mais recentes, esse trabalho aqui é de 1985, né? David Deutsch é um físico, e que a gente precisaria conhecer isso para ver o que vem pela frente. Ele propôs uma máquina de Turing quântica, basicamente. O quântico, o computador quântico, em vez de 0 ou 1, ele trabalha com 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele desmonta a filosofia, o conceito do digital. Então, uma era da computação quântica termina a era digital, se a gente for falar, né, em termos de pesquisa. Esse computador quântico, essa máquina de Turing quântica, ela foi proposta em 1985. Não vou fingir que eu entendo essas fórmulas, mas a questão é que um computador quântico é outro nível. Toda aquela curva, ela sobe milhões ou bilhões de vezes. O computador quântico existe. Ele foi os 4 primeiros computadores quânticos comerciais foram vendidos em 2016, em julho, para 4 empresas. Universidade do Sul da Califórnia, que participou do desenvolvimento. Google, né? Google, a NASA, que utiliza para pesquisa de exoplanetas, e a Lockheed Martin, a empresa que fez aqueles 2 aviões que a gente viu lá atrás. Esse é um anúncio da Google, futuro da pesquisa. Não se sabe exatamente ainda, ou pelo menos não se sabe com muitos detalhes, como são os algoritmos quânticos, como programar certos programas, certas funções num computador quântico. É muito novo isso. Mas tem algoritmos extremamente eficientes. Um deles é o algoritmo de pesquisa. O algoritmo de pesquisa da Google, rodado, né, ele reescrito e rodado num computador quântico, ele roda numa velocidade 100 milhões de vezes superior que a de um computador, de uma máquina de Turing, né? Falamos agora de máquinas de Turing quânticas. Um algoritmo quântico também conhecido, e o algoritmo existe antes dos computadores quânticos, ele foi criado em 1994, é o algoritmo de Shor. É um algoritmo, não vem ao caso entrar em detalhes, mas é um algoritmo para fatorar números inteiros. Ora, faturação de números inteiros é a base da quebra da encriptação de dados. Então, tudo que fazemos num banco pela internet é encriptado porque o computador trabalha com 2 números inteiros muito grandes, multiplicados, e você tem que saber um deles para conseguir decriptar. Se você não souber, a chance de quebrar esse algoritmo existe, mas um computador tradicional, para uma encriptação de 512 bits, ele levaria bilhões de anos para quebrar, então não é prático, ninguém faz. Um computador quântico, como ele trabalha com os números ao mesmo tempo, isso é uma característica impressionante, ele quebra isso em uma instrução. Esse algoritmo já existe, essas empresas já são capazes de quebrar a encriptação quântica. A gente viu aquela parte interna. O chip quântico mesmo, ele fica na pontinha desse braço. Todo o resto é um aparato para manter a temperatura do computador quântico da D-Wave próxima do zero absoluto. A D-Wave é essa empresa canadense que vem trabalhando desde 1999, mas teve esse impacto o ano passado. Esse ano anunciaram uma nova versão, um computador de 2.000 bits quânticos, que foi vendida já por 15 milhões de dólares para uma empresa de cibersegurança. Não é à toa, né? Uma empresa de cibersegurança está interessada em capacidade de processamento. Pelo menos não foi uma empresa militar como
A primeira, que é a Lockheed Martin, mas certamente empresas militares comprarão esses computadores. 15 milhões de dólares não é algo assim tão absurdo para uma empresa dessa. O princípio da computação quântica é a sobreposição de estados. Se alguém já ouviu falar do gato de Schrödinger, é um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Um número quântico é um número que pode assumir qualquer valor ao mesmo tempo. Isso não é pouca coisa. 512 bits quânticos, vejam, os computadores vendidos no ano passado tinham 1.024 bits quânticos. Os anunciados, o vendido este ano para a empresa de cibersegurança tem 2.048 bits quânticos. Nós sejamos mais tradicionais. 512 bits quânticos armazenam, no mesmo instante, um número tão grande de valores diferentes, simultaneamente, que, só para dar uma referência, se nós conseguíssemos fazer um computador tradicional, máquina de Turing, em que um átomo guardasse um bit, isso você precisa de vários átomos para guardar um bit. Para ter uma ideia de quantos átomos seriam necessários, todo o universo conhecido não guardaria 512 bits quânticos. E isso levanta questões filosóficas interessantes. Como que esses valores são armazenados simultaneamente? E também não vou entrar nisso, mas é só para dar a vertigem. O que me parece mais provável é que o computador quântico, como ele funciona, ele confirma uma hipótese do Everett, um físico que escreveu em 1956, uma interpretação da mecânica quântica em que todas as opções, o gato vivo e o gato morto, não são virtuais, elas são reais, são universos que coexistem, é um multiverso, vários filmes falam disso. Então, o multiverso aparentemente é real. Nós temos aqui essa apresentação num número muito grande, não infinito, mas muito grande, de versões um pouco diferentes. E um chip quântico, que é esse, o chip quântico, é uma janela no multiverso. O chip quântico, ele não funciona só no nosso universo. Ele funciona num número absurdamente grande de universos diferentes. É com isso que a gente vai lidar nos próximos anos. Talvez em muito menos tempo que a gente pense. Se a gente já estava falando de um desenvolvimento de inteligência ou de consciência no computador digital, uma consciência num chip quântico, ela não vive num universo só, ela vive num número muito grande de universos. Então, eu espero não ter dado muito desespero para vocês, mas era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, que eu imagino que eu não conseguirei responder, fiquem à vontade. A vertigem é boa, desespero não sei se é útil, mas a vertigem é boa. O que eu acho importante é que empresas grandes estão trabalhando com isso. A gente tem que saber, porque afeta a todos nós. O caso do Trump é seríssimo. Não sei se saber ajuda, né? Mas dá uma sensação um pouco melhor. Eu acho que ajuda, porque, pela forma como você falou, acho que a gente vai ter computadores pessoais. A gente vai ter computadores pessoais muito antes do que a gente está imaginando, né? Eu acho que a gente vai ter laptop quântico em prazo, pelo que você falou, em prazo de 10 anos já vai estar funcionando isso. Pode ser. Uma questão hoje muito séria para um computador quântico é que ele tem que funcionar perto do zero absoluto. Por isso aquele gabinete grande tem 2,40 metros de altura. Mas a tecnologia se resolve muito rápido. Nos anos 60, o computador que hoje é equivalente a uma calculadora, ele tinha o tamanho de uma sala, não é? Total. Será que 10 anos é um bom cálculo?
Eu tenho medo que seja menos. Mas o pior é isso. Vamos supor que surja... Eu vou para a ficção científica, que talvez não seja tão ficção científica. Que surja uma consciência quântica. Essa consciência vai estar interessada na gente ou em quem construiu? Não sei mesmo. Que tipo de moral, que tipo de ética ela vai ter? Não sei. Essa inteligência quântica provavelmente vai facilitar o contato entre planetas, né? Entre o terrestre e tal. A gente vai liberar uma... Dá para viajar bem aí. Certo contato. Dá para viajar muito aí, porque, na verdade, um dos problemas da mecânica quântica... dos pontos críticos era a função do observador. Porque, assim, a sobreposição quântica, ela acontece, e esse é o caso ilustrado pelo gato de Schrödinger. Enquanto eu não olho, o gato está vivo e morto ali dentro. Isso provado matematicamente. Se eu abro a caixa, ou ele está vivo ou ele está morto. Ele continua vivo e morto. É que eu tenho duas versões minhas. Tenho a que viu ele vivo e tenho a que viu ele morto. A minha limitação, a limitação da minha consciência, que não permite que eu veja o multiverso. Eu vejo só uma fatia estreita do universo. Que não tem essas limitações. Que seria bem difícil distinguir uma consciência dessa de um ser todo-poderoso, de um Deus. Sobre o Toy, foi o aplicativo que você disse que produz tweets e teve que ser desligado porque o que dava audiência era, você disse que era nazista e é um espelho, né? Um pouco, eu queria saber um pouco mais disso, de como que chegou num resultado, porque dá uma impressão que é um espelho negro que o ser humano tem dificuldade de olhar para esse lado obscuro, assim. O que se sabe desse lado, desse aplicativo que fez isso? O algoritmo da TAI, ele é um algoritmo relativamente simples. É que ele é um algoritmo que aprende com dados, né? Então, o algoritmo em si, ele obviamente não é nazista, não tem postura, não tem inteligência. Mas na troca de mensagens com outros usuários, com haters, por exemplo, o algoritmo foi percebendo que algumas frases tinham um reflexo maior, né? E ela chegou a postar coisas como, por exemplo, nós vamos construir um muro, os americanos, e os mexicanos vão pagar por ele. Por quê? Isso deu um índice de likes muito grande, né? Então, o que o algoritmo estava preparado para ser eficiente nos likes, no nível de outras respostas, e foi isso que ele fez. Só que ele fez isso reproduzindo os dados, né, ou reforçando os dados deturpados que ele tinha para tratar. Não quer dizer que ele seja do mal. É que ódio dá muito mais ibope do que respeito, civilidade, qualquer coisa. Isso assusta, né? Assusta. E eu pergunto, será que um hater, uma pessoa que age assim, ele está muito diferente do algoritmo da TAI? Não está. Ele está fazendo a mesma coisa, só que não é um algoritmo, é uma pessoa, mas eles também estão fazendo isso porque isso dá ibope, né, dá resultado. Obrigado, gente.